Vamos lá. Então, a gente na outra aula, a gente falou das premissas gerais, né, que o Latour coloca, né, na diferença da sociologia do social para a sociologia das associações, né? Mas fica tudo num patamar muito genérico, né? Ele marca aquela posição, né, de focar nas associações, voltar aos princípios da sociologia, resgata Gabriel Tarde, né? Mas ele no final no final no início, né, na verdade, da parte 1, quando ele fala de como se alimentar de controvérsias, ele fala das 5 grandes incertezas, né? E da natureza dos grupos, que é a que a gente vai encarar hoje, da natureza das ações, na aula que vem, da natureza dos objetos, na semana que vem, da natureza dos fatos, também na semana que vem, e antes do Natal, a incerteza relacionada com os estudos realizados sob o rótulo de ciência do social, né? Então, isso é importante para a gente recuperar, porque a partir de agora a gente vai numa jornada, né, em busca de ampliar a noção do social, né? Sendo que essa ampliação ela vai ser mais sentida na terceira fonte de incerteza, né? Acho que a terceira fonte é onde ele abre mesmo o leque, quando ele fala da natureza dos objetos, né? E aí é para realmente tirar o chão de quem tinha alguma certeza, né, assim, em relação à ação, né? E aí eu fico pensando o tempo todo na questão das organizações, né? Assim, por exemplo, essa primeira fonte de incerteza, que ele fala não há grupos, apenas formação de grupos, remete no cerne, né, da questão organizacional, né? Ou seja, até que ponto a gente considera grupo como algo estável, né? Ou considera apenas a faceta mais estabilizada dos grupos. Coletivo Vibra? Alguém sabe do coletivo Vibra? É a É Letícia. Letícia. Tá bom, sei lá, né, pô? Um grupo nazista aí, você Sei não lá, sabe? pô. Nem falar das incertezas aqui. Deixa ele entrar, porque eu vou. Então, essa faceta mais estabilizada dos grupos, e ao mesmo tempo Latour chama atenção para como esses grupos se formam e se desmantelam, né? Essa ideia de formação e desmantelamento é que está no cerne da primeira fonte de incerteza, né? O tempo todo, se a gente puder remeter a essa imagem da formação e desmantelamento, né, possibilita um mínimo de clareza, né, para entender esse texto cheio de referências truncadas e ironias, sarcasmos, né, que vão aumentando ao longo do livro, né? Então, até o Príncipe Encantado eu já tive que ler, reler, né? Lendo a terceira fonte hoje de incerteza, né? Então, e a Letícia não conseguiu entrar, não. Bom, então, então, a ideia de grupos sendo feitos e desfeitos, ele começa o capítulo remetendo à leitura de um jornal, né? Assim, quando
Quando a gente abre o jornal e lê o que está acontecendo, né? Ele vai dando vários exemplos, né? De como esses grupos são feitos e desfeitos, né? E fala que relacionar-se com um ou outro grupo é visto como um processo sem fim, constituído por laços incertos, frágeis, controvertidos e mutáveis. Ele parte dessa perspectiva, né? E aí ele faz algumas perguntas, né? Ou seja, a primeira delas, né? Devemos considerar os agregados sociais como realidades constituídas por indivíduos, organizações, classes, papéis, trajetórias de vida, campos discursivos, genes egoístas, formas de vida, redes sociais. Isso ele faz na página 50, né? Logo na segunda página. Pensando, né, isso eu coloquei essa observação, né, que essas entidades são vistas pelos teóricos sociais como reais, né, sólidas, comprovadas ou estabelecidas, e as outras são artificiais, imaginárias, transitórias, fantasiosas, abstratas, impessoais ou destituídas de sentido, né? Então, e aí ele já está exatamente provocando o seguinte: até que ponto esses agregados, né, são reais, sólidos, comprovados, estabelecidos, né? Ou de que forma eles se tornam isso. Outra questão que ele coloca e que ele nega como alternativa, já antecipo, ele fala: devemos enfatizar, então, o nível micro das interações ou consideraremos mais importante o nível macro? Ou seja, já que estamos contestando os agregados, vamos partir, então, para o micro. E outra provocação que ele faz: melhor seria ver nos mercados, as empresas ou redes, os ingredientes essenciais de nossa vida coletiva. Então, tudo isso o que é importante destacar é que a decisão mais importante a tomar antes de nos tornarmos cientistas sociais ou administradores, né, é reconhecer quais ingredientes desses todos já existem na sociedade. Né? No entanto, o Latour entende que nós precisamos fazer uma escolha, né? Ou seja, de um lado, seguir os teóricos sociais, que seriam os sociólogos do social, né, que nós vimos na aula passada. Do outro, adotar os procedimentos dos atores e sair pelo mundo rastreando as pistas deixadas pelas atividades deles na formação e desmantelamento de grupos. Então, não é... E a gente vai ver que não é só seguir os atores, né? Tem uma série de questões alocadas junto com esse seguir os atores, né? Mas ele vai começando a dar um mapa de como agir, né? Que basicamente vai ser criando listas, né? O Latour é um senhor criador de listas, né? Que ele vai sugerindo para aumentar a complexidade, né, das associações, né? Enquanto os sociólogos do social querem estabilizar
ele quer aumentar, proliferar as concatenações de associações que levam ou não a uma estabilização, né? A esse reagregar, né? O que seria se reagregar nesse coletivo e não numa ideia de sociedade, né? Então, ele está atacando a ideia de sociedade para promover a ideia de coletivo, um coletivo heterogêneo, né? Em que os não humanos tenham participação também. Ele vai fazer isso mais à frente, onde vai ficando mais claro. Acho que nessas duas primeiras fontes de certeza, ele lida num diálogo, num confronto com a sociologia do social, que acaba repetindo um pouco o formato da nossa aula passada, né? A partir da terceira fonte, acho que ele vai avançar mais nesse sentido. Então, a primeira fonte de incerteza diz o seguinte: não há grupo relevante ao qual possa ser atribuído o poder de compor agregados sociais. E não há componente estabelecido a ser utilizado como ponto de partida incontroverso. Ou seja, não há vida fora das controvérsias, né? E não há certezas, né? Tudo que há são incertezas. E a primeira fonte é essa, ou seja, não existe esse grupo relevante com poder, né? E depois ele vai fazer uma discussão sobre poder, né? Que poder é esse que emana da força da sociedade, ou das forças sociais que nos fazem fazer algo, né, que às vezes nós não queremos, né? Que poder é esse? Então, muita pesquisa sociológica que começa determinando os agrupamentos começa se desculpando, segundo ele, pela limitação arbitrária, né? Ou seja, por que escolheu esse grupo e não o outro? Justifica pela necessidade de restringir o alcance da investigação ou pelo direito que o cientista tem de definir seu objeto, que continua sendo arbitrário de todo jeito. Já na perspectiva dos sociólogos das associações, tem como ponto de partida as controvérsias acerca do agrupamento a que alguém pertence, incluindo as controvérsias dos cientistas sociais em torno da composição do mundo social. E aí ele está também bailando na área da sociologia da ciência, na qual ele é um dos principais bailarinos, né? Então, os sociólogos do social produzem termos precisos, bem escolhidos, sofisticados, para exprimir aquilo que eles dizem que os atores dizem, correndo o risco de confundir as duas metalinguagens deles e dos atores, na medida em que os atores possuem sua metalinguagem elaborada e plenamente reflexiva. Ou seja, o que o Latour está dizendo é o seguinte: os atores também pensam e teorizam. Não são só vocês, teóricos sociais, que pensam e teorizam e falam pelos outros, né? Já a ANT, né, a Actor Network Theory, prefere usar uma infralinguagem, segundo ele, que permite o deslocamento de um quadro de referência a outro, a fim de fazer com que o vocabulário dos atores seja ouvido em alto e bom som. Então, o que importa para o Latour é se os conceitos dos atores figurariam como mais fortes que o do analista, mais do que se o analista monopolizaria o discurso. Então, os relatos escritos, então, são decisivos para estar sintonizados com a ANT. O texto, que comenta diversas citações e documentos, é mais, menos ou tão interessante
Quanto às expressões e atitudes dos atores, essa é a pergunta que ele faz, né? Ou seja, e aí o que ele coloca em questão é tal dar voz aos atores também, né? Acho que ele leva a sério essa ideia de dar voz aos atores, né? Que a antropologia sinaliza tanto e a sociologia nem tanto, né? A sociologia meio que se apropria da voz dos atores para teorizar o mundo social, né? Então, nesse debate que ele vai falar da formação e desmantelamento dos grupos, né? E eu vou dar uma primeira pausa aí para comentários dos alunos que ficaram perturbados com essa leitura. Isso claro que é muito diferente, né, tudo o que ele fala, mas assim, além desse primeiro choque que tem, né, dessas diferenças que ele expõe, eu achei que as críticas dele são muito bem colocadas, né? Eu acho que muito da sociologia parte de um lugar muito confortável de você já assumir, né, conceitos, classes, já agrupar tudo em caixinhas, né, que parece mais que é uma vontade de organizado de quem está observando do que uma verdadeira vontade de olhar para o que está acontecendo. Eu achei muito interessante essa crítica dele. Alguém mais? Eu estava pensando em algumas coisas, professor, na leitura e com o que você foi falando agora. E aí eu queria saber se não é muita viagem, assim. Porque quando ele lança aquela pergunta lá de que procedimentos, né, de reagregar o social, não numa sociedade, né, para que não comece por uma sociedade e num coletivo, eu queria saber se existem pontos de contato nisso com o conceito de multidão, do Hardt, do Negri. E aí, porque eu fiquei pensando nessas questões, das problemáticas que ele levanta em relação aos grupos, né? Porque nos grupos, enquanto eles são definidos, aquela coisa de que as fronteiras, elas são bem demarcadas, delineada, tudo muito fixo. E aí eu queria saber se tem a ver com aquela visão, né, de uma forma ininterrupta, né, mais aberta e que tem movimento e que traz para o debate essa multiplicidade e a singularidade. Ou se a questão do Latour não é nem essa, se não é nem que existe essa multiplicidade também, se isso não é um ponto. E aí eu queria saber, nesse primeiro momento, se existem esses pontos de contato entre as duas, porque daí ele levanta naquela questão da visão da sociologia do social, ela buscar a homogeneidade, né, no mesmo mundo social, que ele dá aquele exemplo de Deus e do mercado, né, que para alguém que parte do princípio da sociologia social viria isso como a mesma coisa, porque são o mesmo fato, né, social. Para a MT já seria completamente diferente, porque as conexões elas seriam inteiramente diferentes, e aí tem essa coisa da singularidade. Aí eu queria saber se é possível a gente fazer esses pontos de contato ou se não, só para entender também, até pelo trabalho mesmo, para entender quais as possíveis conexões que podem ser feitas, assim, epistemologicamente. Vou te falar que teve um tempo da minha vida que eu andei com os negrianos, né? Que depois foram excomungados, né, pelo Negre aqui no Rio. E eu posso te dizer que eles se odeiam, né? Os laturianos e os negrianos, né? Assim, então, assim, se existe alguma coisa em termos de possibilidade de contato, da ideia de comum, né? Mas a multiplicidade do Hardt-Negri é total dentro da sociologia do social, né? É total um exercício de filosofia política que vislumbra uma forma de soberania popular, de projeto multitudinário,
né? Mas dentro dos cânones da filosofia política ocidental, né? Refletindo ali de Maquiavel, passando pelas revoluções, até chegar nessa forma multidão, né? O que o Latour propõe é como se fosse uma assemblage, né? Uma assembleia, uma grande assembleia do mundo natural com o mundo social. E aí não é nem essa divisão, porque ele não pretende adotar uma simetria, né? Mas a simetria seria exatamente não deixar com que esse mundo social determine o mundo natural, né? Como se ele colocasse... imagina um congresso onde os minerais tivessem voz, onde as plantas tivessem voz, representação. É um pouco essa a ideia dele, né? E isso é um pouco fora daquilo que o Hartnegri pressupõe, assim, né? Mas é interessante porque a gente usou o Hartnegri no período passado, né? Eu acho interessante a tua questão de trazer essa ideia de comum, né? Porque o Latour pressupõe um mundo comum dessa heterogeneidade, né? Que não é a mesma coisa da multiplicidade do Hartnegri, né? Então, só para deixar isso claro, porque é normal surgir esse tipo de dúvida, né? Aliás, é por aí que a gente caminha, né? Se vocês tiverem... foi o que a Gabriela Barbosa, né, entrou ali falando: ai, professor, achei muito difícil. Pô, se tivesse achado fácil, né, assim, não estava propondo esse curso, né? Eu acho que ler o Latour e colocar essa perspectiva para a gente pensar sobre as coisas que acontecem no nosso campo, eu acho bem interessante, né? Então, pensar essa formação e desmantelamento de grupos no campo organizacional, por exemplo, é uma baita perspectiva, né? Ou seja, porque a maior parte dos trabalhos toma o grupo como se tivesse dado, ele toma como agregado, né? Como ele fala, né? É um agregado, né? Então você já explicou. Você não precisa dizer o que é a Volkswagen, por exemplo. Você não precisa explicar. Você fala Volkswagen, a pessoa já entende. Ela não vai querer saber qual é a estrutura, quantos equipamentos, qual a relação de cada um com esses equipamentos. Na verdade, o que o Latour propõe olha, a gente quer falar que os explicadores sociais eles querem economizar tempo, né? Mas eles, economizando tempo na explicação, eles acabam cortando boa parte do poder explicativo da teoria social, né? Que é uma teoria simplista. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: para entender determinados processos, eu preciso demorar um pouco mais, né? Eu preciso ser um pouco mais detalhista em relação ao que está acontecendo. E aí a minha posição eu fico no meio termo, né? Eu não sei se eu tenho uma aderência total ao Latour, entende? Talvez agora, né? Que eu já estou dentro da universidade, tudo, tenha condições de fazer isso lentamente, né? Mas, por exemplo, quem está fazendo uma monografia, sendo bem prático, né? Não sei se consegue aplicar a teoria do Atorrede do jeito que ele está preconizando. No mestrado, talvez, um doutorado, talvez, dependendo do tempo que você tenha a partir do momento que você teve contato com isso, né? Então, é um pouco também perceber que o autor traz uma complexidade para a gente no sentido de como se organizar para empreender esses relatos, né? Esses relatos complexos, né? Então, é um pouco por aí. A gente vai ver durante o curso que ele propõe uma série de listas, né? Por exemplo, já começa na sequência, por essa lista de traços deixados pela formação de grupos. Ou seja, a formação dos grupos deixa traços. E o interesse dele é o quê? Rastrear esses traços. Que traços... Por quê? O Latour não acredita em nada estabilizado. Ele acredita que, a partir do momento que você tem
uma formação, você desmantela de um lado, você abre novas associações de outro, e essas associações vão formando algo que parece estar estabilizado, mas que já se desmantela e já vai abrindo outras associações, e a partir daí. E aí vai chegar no momento que ele vai propor uma forma de você. Ele vai propor atalhos, né? Em alguns momentos eu vou parar e falar, olha, tá aí, ele está propondo um atalho, né? Coisa que ele diz que não propõe. Mas, no fundo, ele propõe uma série de atalhos, né? Por quê? Porque ele sabe que ele não tem condição de mapear isso tudo, né? Do jeito que ele está pressupondo mapear, porque é uma série de concatenações, mediações, associações que aparecem nessas relações que ele vai estabelecendo, das quais a formação dos grupos é a primeira delas. Ou seja, a primeira incerteza como são formados esses agregados. Né? E agregado, ele entende até a noção de indivíduo. Né? Quantas pessoas cabem no indivíduo, né? Por exemplo? Se a gente sair da ideia clássica de um ser humano uno. Né? Então, quantas pessoas cabem em cada um de nós? O Gonzaguinha, na MPB, falava isso. Né? Toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. Falou isso em 1981, muito antes do Latour. A arte fala disso muito antes da teoria social. O Latour está problematizando isso em 2005, né? De reflexões que ele tinha do fim da década de 70, década de 80. Então, conseguir concatenar essas coisas todas. Né? Acho que é um pouco por aí, e partindo da formação dos grupos. Porque a gente vai ver na aula que vem a questão da ação, que é uma outra questão problemática, ou seja, quem é que age? Né? Então, é uma questão crucial para a sociologia, ou seja, a ação, a teoria da ação. Né? Então, e quando coloca que o objeto age, aí acabou para a gente. Né? Então, vamos devagar, porque devagar também é pressa. E como o Latour diz, a gente tem que ir que nem formiga, né? Bem devagarinho, carregando as folhinhas, né? E conseguindo caminhar. Entre os ouvintes, alguém quer falar alguma coisa? Eu queria, Marcelo. Então fala. Olha, essa instabilidade, né? Ou as coisas, os agregados estarem sempre se formando, se desmantelando, se formando, eu concordo plenamente com o Latour, porque realmente os agregados, todo agregado, seja de pessoas ou de objetos que não sejam humanos, eles parecem um caleidoscópio. Essa metáfora do caleidoscópio, eu penso que serve para falar dessa instabilidade e dessa formação. Na verdade, quando ele diz que não existe sociedade, é porque a sociedade seria como uma foto que você tira. Quer dizer, aquela foto ela é momentânea, é aquele pontual. Passado um segundo já não existe mais aquela imagem. A imagem já se modificou. Então, no agregado também, as relações se modificam de segundo em segundo. Quer dizer, eu vejo que esse rastreamento seria para tentar pegar alguma coisa que resiste mais um pouco a essa mudança, a essa instabilidade. Quer dizer, o que existe nesse agregado que é mais forte, que une mais, que agrega, né? Quer dizer, que daria uma certa estabilidade que não consegue ainda dar essa estabilidade.
Quer dizer, é como alguém falou sobre política, que política é como nuvens, né? Quer dizer, você olha, daqui a um minuto a nuvem já se desfez. Quer dizer, então não existiria para ele, eu estou entendendo, quando ele diz que não existe sociedade, eu poderia também, usando a ideia dele, eu queria que você comentasse isso, não existe também grupo. Quer dizer, é sempre alguma coisa que vem a ser, mas que nunca é. É um vir a ser que você só consegue, para efeito prático, num determinado momento você tenta tirar uma foto, você tira, mas quando você acabou de tirar a foto já não é mais aquilo. Eu não sei se é por aí. Posso falar Acabei, também? hein? Dá tempo? Pode, Gabriela. Não, eu achei até bacana, eu estava pensando nisso e até uma palavra bacana, uma expressão bacana que o colega aí falou, né, da imagem da sociedade, mas aí é pensar também o que a antropologia já está fazendo há um tempo, né? Que aí você mesmo falou, né? Da imagem que as pessoas têm sobre determinados coletivos e o manejo político, né? Não pensando naquela coisa utilitarista, né? De como as pessoas se utilizam politicamente da ideia de um determinado coletivo, né? Ah, os tupinambá, os índios, né? Nós, feministas, né? Das pessoas se pensarem, né? Fazendo parte de um determinado agrupamento, né? E como aquilo ali é apropriado politicamente, né? E eu acho que no movimento da antropologia o Barth já estava, né? Ele meio que inaugurou fazendo um pouco isso, né? Quando ele escreveu Os Grupos Étnicos e Suas Fronteiras e o colega, acho que é o Vitor, né? Ele até falou essa coisa, né? De você definir as fronteiras dos grupos, né? E o interessante é pensar, não só a gente pegar isso, né? Analiticamente, mas pensar como é que os atores humanos, né? Vamos dizer assim, eles fazem isso, né? Como é que eles definem esses grupos? Só que o que é louco, que é mais louco, né? A gente pensando no Latour é que essa definição desses determinados grupos é só uma, né? É só uma coisa dentre várias outras coisas, né? Então tem várias coisas ali envolvidas, né? Isso que eu esqueci o nome do colega que acabou de falar, é Fernando, né? Roberto. O Roberto, é que é muito isso, um pouco isso, que é uma coisa momentânea, só que o que eu fico muito pensando muito é nessa coisa, nesse trabalho do analista mesmo, né, de pensar, né, o que é aquele grupo, sendo que aquilo ali, né, o que é aquilo para quem, né, para mim analista, para aquelas pessoas, né, na cabeça daquelas pessoas, e aí quando você vai trabalhar com antropologia, né, que você tem que partir do ponto de vista do nativo, né? Partir do ponto de vista das pessoas, né? É muito mais complexo, né? Porque você não tem como você tomar um grupo como uma coisa né, reificada, né, uma coisa em si. Você tem que partir da ideia que as pessoas fazem daquele grupo e do manejo que eles fazem, né, muitas vezes político, enfim. Então é só para assim, acrescentar mesmo, assim, que é bem complexo. É por isso que o título, né, assim, pegando esse gancho que a Gabriela e o Roberto trouxeram, o título é Não há grupos, apenas formação de grupos. Né? E aí, quando ele vai falar dessa... Porque a Gabriela tocou num ponto legal, né, dessas fronteiras, né, que ele vai falar logo depois aqui, né, quando ele fala da lista de traços deixados pela formação de grupos. Né? Ele fala que a ANT não se alinha a tentar saber se a sociedade é realmente feita de pequenos agentes individuais calculistas ou portentosos macroatores. Nem mesmo se lança ao acaso, mas chega à conclusão relativista de que as controvérsias proporcionam ao analista recursos necessários para rastrear as conexões sociais. Essa é a tirada que ele traz. Assim, se nos acostumarmos a esses muitos quadros de referência mutáveis, Latour sustenta que chegaremos a uma boa compreensão de como o social é gerado,
tendo em vista que a conexão relativista entre quadros de referência permite um julgamento mais objetivo que as posições absolutas e arbitrárias sugeridas pelo senso comum. Então, para ele, o conjunto não deixa rastros, o agregado não deixa rastros e não gera nenhuma informação. Se é visível, está se fazendo e gerará dados novos e interessantes. A solução que ele propõe é substituir a lista de agrupamentos compostos de agregados sociais que constituem uma tarefa impossível, seja agente individual, organizações, raças, pequenos bandos, estados, pessoas, membros, força de vontade, libido, biografias, campos, etc. Substituir tudo isso por uma lista de elementos sempre presentes em controvérsias a respeito de grupos, que é uma tarefa bem mais simples, porém mais abstrata, pois delineia qualquer agrupamento que gera muito mais dados. E aí ele vai entrar nesse aspecto agora. Por quê? O que ele fala é que, se em 150 anos os sociólogos ainda não sabem com clareza o que vem a ser um agregado social correto, é mais simples aceitar que, em qualquer controvérsia a respeito da formação de grupos, inclusive as disputas acadêmicas, alguns itens sempre estarão presentes. Ou seja, se faz com que os grupos falem, isso vai ser importante, né? Antigrupos são mapeados, novos recursos são procurados para consolidar-nos as fronteiras e profissionais com a sua parafernália altamente especializados são mobilizados. E aí ele vai especificar um pouco melhor essas 4 frentes a desbravar, né? Ou seja, esse primeiro elemento se faz com que os grupos falem. Ele fala que, para delinear um grupo, cumpre dispor de porta-vozes que falem pela experiência do grupo. Falem pela, entre aspas, né? Ele usa, né? E esse porta-vozes também, entre aspas. Então, os grupos não são coisas silenciosas, mas o produto provisório de um rumor constante feito por milhões de vozes contraditórias sobre o que vem a ser um grupo e quem pertence a ele. Assim, embora os grupos pareçam plenamente equipados, a ANT não encontra nenhum sem um longo séquito de formadores de grupos, que são porta-vozes de grupos e defensores de grupos. Então, isso seria um primeiro ponto da formação de grupos, né? Ele vai dando uma dica da lista. Ou seja, ao invés da gente ter um monte de agregados sociais, né, que ele citou antes, né, agente individual, organizações, raças, pequenos bandos, estados, ele foca em 4 frentes que servem para qualquer situação, né? E, a partir dali, a gente ir analisando que grupos estão se formando. O primeiro deles é a questão dos porta-vozes, né? Segundo, esses antigrupos, ele diz que é pela comparação com outros vínculos concorrentes que se enfatiza um vínculo. Então, para cada grupo, aparece uma lista de antigrupos. Então, o delineamento de grupos não é apenas uma das ocupações dos cientistas sociais, mas tarefa constante dos próprios atores que fazem sociologia para os sociólogos e estes aprendem daqueles que o compõem seu conjunto de associações. Alguém está falando no chat aqui. Mestre, eu vou ter que sair agora. Jerônimo. Tá bom, Jerônimo. Tá perdoado. Assiste depois no YouTube. Valeu, mestre. Nada, que isso. Você já tinha avisado. Esses novos recursos que são procurados
para consolidar as fronteiras, ou seja, ele diz, o Latour, que quando os grupos são formados ou redistribuídos, o porta-voz procura desesperadamente maneiras de defini-los novamente. Fronteiras são demarcadas, delineadas, fixadas e conservadas. Então, toda formação de grupo será acompanhada da busca de um amplo leque de características mobilizadas para consolidar as fronteiras desse grupo contra as pressões adversas dos grupos antagônicos que tentam dissolvê-lo. Nessa etapa, o conjunto está inteiramente fora do mundo social, no sentido da ANT. Ou seja, então ele já tirou da sociedade. Isso na fronteira do analista, tá? Pegando o gancho do que a Gabriela tinha sinalizado como observação. E